Olha, o concurso 1232 da Loteca, esse aí com certeza entrou para a história. A gente está falando de um prêmio acumulado de 4 milhões de reais e, mais do que isso, uma sequência de resultados que, bom, ninguém esperava. E aí, claro, ficou aquela pergunta no ar. Será que apareceu alguém para levar essa bolada de 4 milhões? Será que uma pessoa conseguiu a façanha de acertar os 14 jogos? A matemática, friamente, diz que não, que seria quase impossível. Mas a gente sabe como é o futebol, né? A realidade do campo nem sempre dá bola para as probabilidades. Então vamos botar as cartas na mesa. De um lado, a gente tem a projeção matemática. Ela olha para os percentuais de apostas e diz: olha, a chance de ter um ganhador de 14 pontos é praticamente zero. Mas do outro lado tem a realidade, aquela que a gente só vai saber de verdade quando sair o resultado oficial. É a velha briga, né? A probabilidade contra a pura e simples possibilidade. Bom, então vamos começar a desvendar esse mistério dos 4 milhões. É importante entender de onde vêm os nossos dados, certo? Toda essa análise que a gente vai fazer aqui se baseia nos percentuais de apostas que são públicos e numa estimativa de que tivemos uns 2 milhões de apostas no total. Com isso em mãos, vamos aos fatos. E um aviso super importante aqui, é fundamental deixar isso bem claro. O que a gente vai ver agora é uma projeção. É um exercício de análise com base em estimativas, tá? Não é o dado oficial da Caixa. O resultado final, aquele que vale mesmo, a gente só vai saber na segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. E agora a gente entra na parte que começou a complicar a vida de todo mundo. A primeira parte da nossa evidência, a sequência de resultados que ninguém esperava. As famosas zebras que foram aparecendo uma atrás da outra e, bom, dizimando as apostas. Para começar, a primeira grande paulada. Dá uma olhada nesse número, só 9%. Foi a porcentagem de apostadores que cravou a vitória do capital em cima do Ceyland. Pensa só, um resultado desses logo de cara já tirou uma fatia gigantesca de bilhetes da jogada. E não parou por aí, a dificuldade só aumentava. Logo depois, veio o empate entre o Atlético Mineiro e o Athletic Club. Apenas 13% das pessoas apostaram nisso. Dá para sentir, né? A cada jogo desses, o funil ia ficando mais e mais apertado. E em seguida, outra zebra, a vitória do Botafogo contra o Guarani. Só 11% dos apostadores acertaram essa. Aqui já dava para ver um padrão se formando, né? Um padrão de resultados bem improváveis. E para fechar essa sequência de zebras, o empate entre Juazeirense e Bahia com 18% das apostas. Olha, só essas 4 surpresas juntas já foram suficientes para aniquilar assim a grande maioria dos concorrentes. Mas se a situação já estava difícil, o golpe final ainda estava por vir, e veio justamente no jogo decisivo. Só que aqui o desafio era de outra natureza. Não era uma zebra qualquer, era algo bem mais imprevisível. Por que a gente está falando de um clássico, né? Corinthians e Palmeiras. E clássico é aquele tipo de jogo onde a estatística, ela meio que perde a força. A emoção, a rivalidade, a história dos clubes, tudo isso pesa muito mais e faz com que o prognóstico seja uma tarefa quase impossível. E o resultado está aí para provar. A vitória do Palmeiras por 1-0, só 19% das apostas previram isso. Percebe? Não é uma zebra no sentido estatístico como as outras. É simplesmente a imprevisibilidade de um clássico gigante se manifestando na prática. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Vamos entender a matemática por trás do jogo. O que faz a loteca ser tão, mas tão difícil, não é acertar um resultado isolado, por mais improvável que ele seja. É o efeito cumulativo, um resultado depois do outro. Pensa num funil, é a melhor analogia. Lá no começo, na boca do funil, a gente tem os 2 milhões de apostas. Aí vem aquelas zebras todas e o que sobra? Só um punhado de apostas. Quando a gente chega ao final dos 13 primeiros jogos, a projeção já mostrava que não tinha quase ninguém mais na disputa. E para 14 acertos, a projeção final é essa aí, 0 ganhadores. E aqui tem um ponto fundamental. Chegar perto, fazer 13 pontos num concurso desses, isso não é sorte, de jeito nenhum. É uma demonstração de uma habilidade de prognóstico que é fora do comum. Imagina, a pessoa tem que enxergar zebras, prever empates difíceis e ainda acertar os favoritos. É quase uma ciência, de verdade. Certo. Com toda essa análise na mão, o que a gente pode esperar do anúncio oficial? Bom, basicamente, só existem 2 caminhos a partir daqui, e cada um deles muda completamente o cenário para o próximo concurso. E os cenários são bem diretos. Cenário 1,
Nossa projeção se confirma, ninguém leva e o prêmio acumula. Aí a próxima loteca já começa com mais de 5 milhões. Agora, cenário 2, aparece um ou mais sortudos e o prêmio é dividido. Aí o valor para o próximo concurso volta para o patamar inicial. Ou seja, o futuro da loteca 1233 depende totalmente do que for anunciado nesta segunda. Então, é isso. Na segunda-feira, o mistério acaba. A gente vai saber com certeza, teve ganhador de 14 pontos. Quantas pessoas bateram na trave com 13? E, claro, qual vai ser o valor exato do prêmio para o concurso 1233? Todas as respostas virão. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Ter um bom prognóstico é uma habilidade incrível. É uma mistura de análise, de intuição, de conhecimento. Mas o que acontece quando essa habilidade tão humana dá de cara com a força bruta da matemática exponencial? Acho que a Loteca 1232 acabou de nos dar uma aula e tanto sobre isso.